Nós vimos, conforme lido na profecia de Ezequiel, que a pior das abominações executadas, feitas pelo povo de Israel, era a adoração ao sol. E hoje, Orochi, nas religiões do mundo, qual é o estado hoje? Se adora ainda o sol hoje? Na verdade, a pior de todas as idolatrias ainda é o culto ao sol. Ainda é? A gente fala muito aqui na questão da Trindade, que foi criada lá já depois, no período de apostasia, que foi ali concluída com Constantino, né? Mas por trás da Trindade ainda existe um ídolo muito pior, uma adoração idolátrica pior, que é o culto ao sol, mas de maneira velada. Né? Por quê? Porque o domingo, Constantino, quando ele decreta a lei, eu quero até ler aqui a lei decretada pelo imperador Constantino, ele diz o seguinte assim, aqui, que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercantes e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atentam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúdo que nenhum outro dia tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo César. Codex Justinianus. Veja bem, 7 de março de 321. Que descansem no venerável dia do sol. Por que era venerável o dia do sol? Por que Constantino redigiu a lei assim? Venerável dia do sol. Constantino era convertido, eu pergunto. Eu pergunto se ele era convertido. Se sol era venerável. Ele era convertido para o sol, né? Ele era vestido para o sol, ele estava voltado para o sol. Agora ele decreta essa lei, que todos descansassem no venerável dia do sol. Na verdade, esse venerável dia do sol já era um dia específico. Bom, o simples fato de eu chamar um dia de venerável, eu mesmo já considero o dia venerável. Então, ele considerava o dia de domingo, no caso, né? Chamado de domingo. Ele podia ter dito que descanse no primeiro dia da semana. Exato. Não no venerável dia do sol. E aí o que aconteceu? Isso aí se introduziu na religião como dia de guarda e vem até hoje. Então hoje, as pessoas hoje, nas religiões, que pegam ali as suas bíblias, né, e vão lá com todo aquele, né, para a escola dominical, né, o que estão fazendo? Honrando a Yeshua? Honrando ao Senhor? Não. Honrando ao sol. Então, criaram aí essa ideia de que o domingo é o dia do Senhor, que não tem nada a ver, né? Tanto Yeshua quanto seus discípulos eram observadores do Shabat. E estão aí de maneira velada, muitos até na inocência, sem saber, celebrando, comemorando, guardando e santificando o dia do sol, o venerável dia do sol. A abominação que o nosso povo praticava lá no passado. Qual era a pior de todas as abominações? Conforme a profecia, era a adoração ao Deus Sol. 25 homens de costas para o templo do Senhor, voltados para o nascente do sol, adorando o sol como Deus. Agora, não é só isso. Não é só isto, não. Nós temos ainda a celebração do Natal, que é comemorada a 25 de dezembro, que na verdade era a comemoração do dia do nascimento do sol. Uma festividade pagã, né? Pagã. Então as religiões de hoje que celebram o Natal, a 25 de dezembro, estão celebrando, na verdade, o nascimento do Deus Sol dos pagãos. Então você veja aí a gravidade das religiões, do que as religiões estão fazendo. É verdade que até hoje ninguém fala isso, ninguém explica, mas o Eterno tem nos levantado no chamado para anunciar e para dizer para o seu povo, que o seu povo, que aqueles que o amam, precisam se converter, precisam crer nele como seu Deus, abandonar estas práticas pagãs que existem por aí. Veja, telespectador, adoração ao Deus Sol
a entrada da apostasia no seio da congregação, o abandono do judaísmo, consequentemente abandono da Torá, da lei. Como é que chegou a religião hoje? Como você acha que chegou a religião aos nossos dias? É necessário, nesse caso, conversão, realmente conversão. E agora eu deixo com vocês aqui, para nós dizermos para o nosso telespectador como ele pode converter-se. Bom, essa foi a pergunta que aqueles primeiros adeptos a esta fé da nova aliança após a descida de Ruach HaKodesh fizeram para Keifa, Shaliach, o apóstolo Pedro, e perguntaram: o que faremos agora, varões e irmãos, né? E deve ser a pergunta que muitos telespectadores devem estar fazendo, né? Tá, tudo bem, então vocês estão certos, então o dia do sol é o domingo, ou seja, eu estou aqui numa condição complicada, o que eu faço? Inclusive tem telespectador que pergunta para nós assim: bom, eu trabalho, e o meu trabalho, eu tenho que trabalhar no sábado. Infelizmente, nós não podemos fazer nada. Né? Eu acho que cada pessoa tem que avaliar o seu caso. Né? Enquanto tem muitas pessoas que trabalham no Shabat, né, e que não têm condições de sair de lá, tem muitos que podem descansar no dia do Senhor, no dia de Hashem, e que não estão o fazendo, por não conhecer ou por dureza de coração. Né? Então, o objetivo do nosso programa de hoje é mostrar o envolvimento, gente. Quando a gente falou, por exemplo, aqui em Natal, muitas vezes a pessoa fala: não, mas nós não celebramos o Natal. Ah, não celebra. Mas não tem uma árvorezinha lá na frente, lá no lado do púlpito, com umas luzes piscando, umas bolinhas lá, não tem nesses dias? Ou ao menos uma troca de presentes? Ou ao menos um cartãozinho de boas festas, de Feliz Natal, não tem? Então, de qualquer maneira, as pessoas estão envolvidas com esse culto idolátrico. Né? Aí vem a mudança do ano. Não, aí vem a mudança do ano. Você veja bem, a mudança do ano. Então, o dia 31 de dezembro, que a gente sabe que o ano não muda em dezembro, esse é o ano gregoriano, né? O ano do nosso povo de Israel muda... Entre setembro e outubro. Entre setembro e outubro. Mas aí o que acontece? Que hora que é feita a mudança do ano? Meia-noite. O Réveillon. Meia-noite. Meia-noite. Outro engano, outra mentira. Porque o dia termina no pôr do sol. Então, se fosse verdade esse dia de ano, essa comemoração de ano... Que também é pagã, né? Também é pagã. O mês de janeiro, Janus, era aquele deus que... Tinha duas faces. Tinha duas faces, uma olhando para frente e outra para trás, né? Exato. Se fosse verdadeira essa comemoração, e aí o que acontece? Daí se fazem vigílias, reuniões especiais, cantatas. Pedir para Deus abençoar. Essa semana de fim de ano é feito tudo isso. Agora, Roche, veja bem, eles, quando há essas vigílias, inclusive pedindo que Deus lhes dê um bom ano, mas veja bem, ano. Qual foi o ano que Deus deu? O ano que Deus deu foi o ano que começa no mês de Tishrei, ou no mês de Nissan, né, para o calendário religioso. Não é esse ano aí de Janus. Então como é que Deus pode abençoar um ano que se baseia num calendário totalmente pagão? Deus pode abençoar os ídolos? De jeito nenhum. Aí o que acontece? Chega meia-noite aquele foguetório, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, né, meia-noite não dá para dormir. Porque, sendo que o ano, se fosse verdadeiro, já teria começado 6 horas antes, no pôr do sol. Ao pôr do sol. Que é ao pôr do sol que muda de um dia para outro. Não é isso? Exatamente. E vale dizer, hoje, que essa comemoração que iniciava em homenagem ao Sol Invictus, ao Sol Inalcançável, no dia 25 de dezembro, né, que coincide com o equinócio, o solstício, esse dia ia até o dia 6 de janeiro, que coincidentemente hoje é chamado da Folia de Reis, né, e que é o dia que as pessoas escolhem para desmontar as suas árvores de Natal. Agora que o telespectador já sabe de todas as informações, e aí eles perguntam: o que nós vamos fazer? Meu amigo, o que você tem que fazer? É entrar... Está escrito. Não, está escrito em Apocalipse. Sai, eu sei que você vai falar. Sai dela, sai povo dela, meu. povo meu. Quer dizer, você está fazendo o que ainda
conectado com essas coisas. Não é apenas sair lá de dentro da construção. Ah, É bom que se diga. Não, sai da religião. Sair de dentro da Você construção. sai da religião, você sai lá, olha, agora não sou mais idólatra, larguei mão, mas continua seguindo os ensinamentos dela. Foi isso que aconteceu com o nosso povo de Israel lá. Seguia Jezabel. Né? Através de Jezabel, Acabe colocava a idolatria no meio do nosso povo. Agora, Rocha, às vezes as pessoas nos E mandam... até eu falo muito no nosso povo, e também ao nosso povo de Israel, a gente tem que dizer que Yeshua, seus apóstolos, que tiveram uma aceitação tremenda no meio do nosso povo daquela época. Por quê? Porque não era nada disso que se fala hoje. Yeshua defendia a Torá, que é através da Torá que nós ficamos conhecendo Deus. Deus se revela a nós através da sua lei. Ensinava e defendia a Torá. Participava das festividades. Então é bom que se diga, e não só ele, os seus discípulos que vieram na sequência. Então isso é interessante. Esses dias, sabe, Rocha, alguém me perguntou, um religioso dito cristão me perguntou, o que é igreja? Né? O que você entende como igreja? Eu falei, eu entendo como igreja, como congregação, a nação de Israel que aceitou a nova aliança de Yeshua e que hoje, seja qual for o indivíduo, sendo judeu ou gentil, que se achega a esse Deus, passa a fazer parte dela. Igreja, meu irmão, não é o meu amigo, não é isso que você entende, o que as pessoas têm dito para você. Você precisa sair desses ensinamentos pagãos que você recebeu das pessoas que continuam dizendo essas coisas para você. E uma vez que você queira, então, participar dessa salvação, entrar no povo de Israel. O que é a conversão, gente? Abandonar. Olha, até eu quero dizer, nós temos tido contato com várias pessoas que são líderes religiosos também, que esses líderes podem também, com a sua congregação, fazer esse processo de conversão, né? Ao verdadeiro Deus, ao povo de Israel. E conversão significa o abandono de tudo aquilo que é do paganismo, um rompimento completo de todo o vínculo com os dogmas romanos que foram implantados. Eu falei aí árvore de Natal, existe a Trindade, a imortalidade da alma, que é outra crença pagã, que veio lá da Grécia, veio lá do Egito, pagã, não é? A morada no céu, não é? Que também era defendido por Sócrates, filósofo pagão, né? Que a palavra do Eterno nos ensina que o reino será aqui na terra. Então é uma série de ensinamentos, né? Eu diria, como já disse uma vez aqui no programa, tudo aquilo que procede de Roma, depois do quarto século, que foi aprovado depois do quarto século, tem que ser conferido, tem que ser checado, porque tem muita heresia, muito paganismo. E as pessoas, evidentemente, que colocam as suas vidas na mão de Deus, que querem a salvação, que amam o nosso povo de Israel, Deus, o Eterno, está lhes dando esta oportunidade de hoje, a partir de hoje, ingressarem na comunidade de Israel, do nosso povo, daqueles que creem em Yeshua no nosso povo, mas que não aceitam ao Jesus pregado hoje, ao Jesus desfigurado pela doutrina romana, também tem a sua oportunidade de poder exercer a sua fé, se assim o desejar, a sua fé no Mashiach, em Yeshua como Mashiach. É isso que eu teria a dizer aos nossos telespectadores. Eu creio que não resta mais nada a ser dito, além do que é necessário converter-se ao Deus de Israel para ter garantida a sua salvação. Ao nosso telespectador, entre em contato conosco e busque maiores informações a respeito de tudo o que é necessário para se manter a salvação. Até o próximo programa.